Boa tarde a todos. Reaberta a sessão. Antes de iniciarmos a ordem do dia, esta presidência, nos termos do parágrafo 7º, do artigo 54 da Constituição do Estado e do parágrafo 1º do artigo 311 do Regimento Interno, promulga a presente lei. Lei número 18.652, de 20 de junho de 2023, que altera a Lei 7.543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências para estabelecer o teto de cobrança sobre o imposto. Ok. Está assinado. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, caras deputadas, caros deputados, em nome da sociedade catarinense, desse parlamento, cumprimento aqui o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, por ter promulgado essa lei e tornar, portanto, a partir de hoje, lei em Santa Catarina, a limitação dos reajustes abusivos do IPVA no nosso Estado. Relembrando, deputado presidente, que em 2021, por exemplo, quando para uma inflação já alta de 10%, o reajuste anual do IPVA naquele ano de 2021 em Santa Catarina beirou os absurdos, inacreditáveis 33%, o triplo da inflação. E agora, com essa lei em vigor, promulgada por Vossa Excelência no plenário da Assembleia Legislativa, tornada, portanto, efetivamente lei no nosso Estado, fica limitado ao teto da inflação a possibilidade de um reajuste abusivo do IPVA. Parabéns a Vossa Excelência e a todos os deputados da Casa Legislativa por terem aprovado essa lei, derrubado o veto e agora promulgado, tornando, portanto, lei em Santa Catarina o fim do reajuste abusivo do IPVA. Ok, deputado, passamos à ordem do dia, mas antes de entrarmos na ordem do dia, ouço o deputado Carlos Humberto. Boa tarde, senhor presidente. Parabenizar também o senhor pela promulgação da lei, pela derrubada do veto aqui pelo plenário. Lembrando que o nosso líder Massoco, do governo, apresentou aqui os argumentos do governo pelo veto, liberando a bancada governista para que votasse pela derrubada do veto, por entender dos benefícios que isso traria à população de Santa Catarina. Obrigado. Com a palavra, deputado Jerry Consoli. Presidente, só fazendo uma consideração, um agradecimento também a todos os deputados. Nós sabemos que o desejo foi unânime, né, para que isso acontecesse. Muito obrigado ao senhor por promulgar. E fazer a lembrança que essa lei foi do meu particular amigo, nosso querido ex-deputado Milton Obos, que deu os primeiros passos a esse respeito. Então, eu não poderia, deputado Napoleão, deixar de fazer essa consideração, esse reconhecimento pelo esforço e pelo olhar que o ex-deputado Milton Obos sempre teve voltado para a tributação excessiva no Estado de Santa Catarina. Tá? Obrigado, presidente. Passamos à ordem do dia. Esta presidência, por falta de um quórum mais qualificado, retira de pauta vetos número 1412/2022, veto 3/2023 e veto 73/2023. Pedidos de informação. Pedido de informação 289/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da aquisição de assinaturas mensais da revista Hits Teens para alunos da rede pública estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 290/2023, autoria do deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Estado do Turismo informações acerca dos pagamentos do contrato de concessão do Centro de Eventos Júlio Tedesco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 291/2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da febre maculosa no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 1027/2023, autoria, deputada Paulinha. Manifestando aplausos aos cabos William Sarmento, Ricardo Mandrick, Daniel Marchioro e Paulo Bender, integrantes do posto 20 da Polícia Militar Rodoviária de Concórdia, pela escolta realizada à mulher grávida de gêmeos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1028/2023, autoria do deputado Oscar Gutz. Manifestando aplausos à aluna Heloísa Gabriele Lunsec Ramos, por ser a vencedora da etapa municipal do programa Oratória nas Escolas, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1029/2023, autoria do deputado Volney Weber. Manifestando aplausos à senhora Adriana Goulart Salvaro, presidente de honra da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1030/2023, autoria do deputado Oscar Gutz, manifestando aplausos ao Júnior Chambert Internacional por promover o programa Oratória nas Escolas, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1031/2023, autoria do deputado Altair Silva, manifestando apelo ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que empreende esforços visando a segurança no trânsito da rodovia BR-163 no município de São José do Cedro, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções 1032 e 1034/2023, autoria dos deputados Matheus Cadorim e Fernando Krenik, respectivamente, manifestando aplausos ao presidente do Porto Itapuá, Cássio Schreiner, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1033/2023, autoria do deputado Volney Weber, manifestando contrariedade à implantação de Resex no Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, a quem nos acompanha também pelos canais de comunicação desta casa. Quero aqui deixar registrado de antemão já a presença na Alesc hoje do Elcio, presidente da União da Associação de Líderes Comunitários de Laguna, e também o André, que é vice-presidente do MDB de Laguna. Muito bem, senhor presidente, a questão da moção de repúdio, ela vem de encontro ao que vem acontecendo ali na nossa região lagunar. Gostaria de trazer atenção a esta casa sobre uma reunião que aconteceu na última quarta-feira, o que motivou também esta moção no dia de hoje de repúdio, a reunião que aconteceu na comunidade da Passagem da Barra, em Laguna, sobre a proposta de implantação da Resex, Reserva Extrativista Marinha do Cabo de Santa Marta, no litoral sul de Santa Catarina. Quero deixar desde o início aqui, já que sou contrário a esta ação. Nesta reunião, pude constatar que a Prefeitura Municipal e todas as representações locais também se opõem à criação da reserva. E, como parceiro solidário dessas entidades, protocolei nessa casa também um requerimento endereçado ao senhor Mauro Pires, presidente nacional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, solicitando informações detalhadas sobre a implantação da Resex. Além disso, peço a disponibilização de cópias de documentos, estudos e pareceres técnicos que embasam a necessidade da implantação da Resex no Cabo de Santa Marta, no litoral sul de Santa Catarina. E para reforçar ainda mais a minha posição, protocolei uma moção de repúdio, então, deixando claro que sou contra a instalação da reserva extrativista. Considero uma proposta um retrocesso, pois não podemos permitir que a comunidade fique refém de um órgão federal, sendo privada de usufruir de seus direitos. Falta de estudos, planejamento e avaliação dos impactos ambientais torna essa ação, senhor presidente, completamente infundada. É inaceitável que o ICMBio baseie suas ações em uma solicitação de 20 anos atrás, sem levar em consideração as mudanças ocorridas na região do Farol ao longo do tempo,
Devemos ouvir a comunidade e garantir que sua vontade, como principais interessados e usuários da região, seja respeitada. Além disso, nobres colegas deputados e deputadas, protocolei aqui na Assembleia Legislativa um requerimento solicitando a criação de uma comissão mista composta por membros das comissões de Pesca e Agricultura, de Turismo e Meio Ambiente e de Assuntos Municipais. Esta comissão terá o objetivo de apreciar no prazo máximo de 60 dias a implantação da Resex na região do Cabo de Santa Marta. É crucial que o tema seja discutido em conjunto com as comunidades envolvidas, que são absolutamente contra a implantação da reserva, já que não existem fundamentos nem estudos técnicos que justifiquem a necessidade da Resex na região. Além disso, ocorreram audiências públicas para debater o tema com as comunidades envolvidas. Mais 2 minutos para concluir, deputado. Muito obrigado. O parlamento catarinense ele não pode se omitir diante desta questão, uma vez que a impactará a vida das pessoas que residem na área abrangida pela reserva extrativista. Então, portanto, pelo apoio de todos vocês, deputados e deputadas, para analisarmos de forma minuciosa esse requerimento e garantir que a vontade da comunidade seja ouvida e respeitada. Para se ter noção, isso tudo começou há 20 anos atrás, quando ali se trouxe uma ideia através do ICMBio de uma reserva garantindo a pesca artesanal, atendendo às 10 milhas, que dali para fora que tivesse o arrastão da pesca, garantindo a pesca artesanal. Veja só, os 20 anos se passaram, coletaram assinatura naquela época, e agora querem instalar, quando a realidade é outra, e aí sim, restringindo a ocupação do espaço naquele território. Quando tem muitas atividades ali estabelecidas, muitos negócios estabelecidos, muitas famílias ali estabelecidas, são comunidades inteiras que vão, com certeza, ser prejudicadas, não proporcionando o desenvolvimento da região, uma vez que temos o IMA para autorizar qualquer negócio, temos o IBAMA para autorizar qualquer negócio, o que já está ali estabelecido, que possa ser cobrado por esses órgãos, e também mais a Fundação do Meio Ambiente. Não precisamos de mais uma ONG, através também do ICMBio, restrições impactando o travamento do desenvolvimento de uma forma legal, que devemos sim proteger o nosso meio ambiente, mas não criar mais dificuldades de desenvolvimento da nossa área costeira. Então é nesse sentido que eu protocolei a moção de repúdio e peço o apoio aqui dos colegas e também a criação de uma frente aí, de uma comissão mista para debater esse assunto aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda para discutir com a palavra o deputado Marquito. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero inicialmente parabenizar o deputado Volney Weber por trazer esse debate, essa discussão sobre a criação da Resex ali, pelas informações que eu tenho. Acabei de receber esse relatório, eu não tinha em mãos e nem conhecimento sobre esse material, mas as informações que eu tenho é que justamente tem trazido uma série de conflitos naquele território. Inclusive, alguns pescadores tiveram que sair da área por conta de se manifestarem, Então, eu quero dizer primeiro que eu apoio integralmente os 2 requerimentos de pedidos de informação ao ICMBio sobre os estudos de 20 anos atrás. Eu acho que é fundamental que essa casa tenha esse documento, essa informação em mãos. Também o requerimento da comissão mista, para que em 60 dias a gente tenha uma avaliação, ouvindo todos os interessados, e eu quero me manifestar contrário à moção de repúdio nesse momento, até porque acho que a gente tem que amadurecer esse debate e ter uma posição bem firmada, e eu acho que o parlamento pode ser uma grande âncora de solução para esse conflito que está existindo naquela região. Essa é a minha manifestação, e agradecer aqui ao parlamento que se coloca nesse debate tão importante. Obrigado. Senhor presidente, eu também quero, Ainda em discussão com a palavra o deputado Pepe Colasso. essa oportunidade aqui, parabenizar o deputado Volney. A gente também está atento a esse assunto tão importante na cidade de Laguna, na região da Murel. Acho que toda essa movimentação que o deputado Volney está fazendo vai nos oportunizar a esclarecer um assunto tão importante, e eu quero ir ao encontro do pensamento do deputado Volney Weber, por entender que é uma região que precisa cada vez mais fomentar o empreendedorismo, e algumas regras que foram estabelecidas naquela região estão impedindo isso. Não só essa questão do Resex, mas nós temos que ter também uma nova releitura sobre a APA da Baleia Franca.
que é importante, que tem um potencial turístico, tem uma questão de preservar o meio ambiente, mas algumas questões que foram colocadas como regras na legislação da APA da Baleia Franca também estão impedindo o desenvolvimento de todo o litoral sul catarinense. Então, isso acho que vai nos oportunizar não só a questão da Resex, mas a gente ampliar essa discussão ambiental que nós temos no nosso litoral sul catarinense, que às vezes impede o investimento de empreendedorismo de uma região com potencial enorme para gerar negócios, riqueza, gerar oportunidades, respeitando sim o meio ambiente, mas que não desrespeite também a nossa capacidade empreendedora que nós temos no litoral sul de Santa Catarina. Senhor presidente, só para contribuir ainda, a questão da moção de repúdio, ela vem de encontro, na verdade, porque toda a região, o município de Laguna, as lideranças, desde executivo, vereadores, legislativo, não ficaram sabendo de uma reunião que aconteceu na sede do IFAM, aonde estavam ali articulando a consagração dessa reserva, aproveitando a reunião como audiência pública, sem os pescadores saberem da real situação. Então, houve essa manifestação da comunidade num todo, por isso, da moção de repúdio, da forma como foi conduzida, da forma como estão querendo estabelecer essa reserva, usando as assinaturas de 20 anos atrás, para os dias de hoje, quando que a realidade era outra, a necessidade era outra, e agora é totalmente diferente. Então, aproveitando as assinaturas lá atrás, que disseram que ia proteger a costa através da pesca artesanal, e que hoje o interesse não é mais esse, é sim de criar uma reserva. Então, isso é enganar as pessoas, e nós não podemos permitir isso. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Moção 1035-2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplauso ao senhor Márcio Gonçalves, presidente do grupo Meuler, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1036-2023, autoria do deputado Maurício Peixe, manifestando aplauso ao senhor Osmar Vicente, membro participativo do Clube São Luís Atlético, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1037-2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos ao senhor Edvaldo Ângelo, presidente da Metalúrgica Timboense S.A., pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1038-2023, autoria do deputado Neudi Sareta, manifestando apelo ao superintendente regional do DENIT que realize as obras de melhorias na BR-470, efetuando a operação tapa-buracos no trecho entre Campos Novos e Curitibanos, assim como a melhoria da sinalização no trecho entre Campos Novos e Gaspar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1039-2023, autoria do deputado Neudi Sareta, manifestando apelo ao superintendente regional do DENIT que realize instalação de sistema de drenagem e aterramento da rodovia vicinal no quilômetro 475 da rodovia BR-282, no município de Vargião. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1040-2023, autoria do deputado Neudi Sareta, manifestando apelo à ministra da Saúde que empreenda esforços visando a alteração do parâmetro utilizado pela portaria número 930/2012, objetivando a abertura de 4 leitos de UTI neonatal para cada 1.000 nascidos vivos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções 1041, 1042, 1047, 1048, 1050, 1052 e 1053, 2023. Iniciativa, deputado Ivan Nats, manifestando aplausos a diversos administradores de páginas sobre a pesca da tainha pelo trabalho desenvolvido nas redes sociais com informações sobre o setor pesqueiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados por unanimidade. Moção 1043-2023, autoria do deputado Lucas Neves, manifestando aplausos ao pastor Elias Wellich,
Werlich, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lages, pela passagem do seu aniversário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1044-2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes. Manifestando aplausos à senhora Cristiane Suete Zimmermann e Fernanda Ricardo Souza Mon, sócias fundadoras da Prece Comunicação Empresarial, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1045-2023, autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aos familiares do senhor Elbeneir Marques Pereira, pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1046-2023, autoria do deputado Pepe Colasso, manifestando aplauso ao senhor Valciro José Zanetti, presidente da Associação Empresarial de Criciúma, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1049-2023, autoria do deputado Jair Mioto, manifestando aplauso ao pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Joinville, Ascendino Batista de Oliveira, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1051-2023, autoria do deputado Pepe Colasso, manifestando aos familiares do senhor Luiz dos Passos, pesar por seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1054-2023, autoria do deputado Sérgio Mota, manifestando aplauso ao presidente nacional dos Republicanos, Marcos Pereira, pelos relevantes serviços prestados ao país. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1055-2023, autoria do deputado Maurício Scudilarque, manifestando aplausos à senhora Suelen Alves, presidente da Associação de Esclerose Múltipla, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1056-2023, autoria do deputado Maurício Scudilarque, manifestando aplausos à senhora Silvana Franco, diretora da Escola Básica Presidente João Goulart, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1057-2023, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao cabo Cristiano Manuel Luiz, do 37º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência de perseguição com troca de tiros em São Pedro de Alcântara, resultando na prisão de 3 assaltantes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1058-2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplauso ao presidente da Engie Brasil Energia, Maurício Stolebar, e ao diretor Eduardo Antônio Gori Satamini, pela premiação de destaque nacional em energia sustentável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1059-2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos ao doutor Elvin Laemel, presidente da Fundação de Apoio ao EMOSC, CEPOM e SAMU, pela conquista da certificação especial ONA. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 2335-2023, autoria da deputada Paulinha, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde melhorias no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, situado no Hospital Regional de São José. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 2338-2023, autoria do deputado Vonei Weber, solicitando ao presidente nacional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informações acerca da implantação da RESEX no Cabo de Santa Marta, no Litoral Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos.
Requerimento número 2.312 a 2.334, 2.336, 2.337 e 2.339. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 693 a 705. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, mas antes ouço deputado Altair Silva, na sequência, deputado Ivonatz. Muito obrigado, senhor presidente. Quero registrar a presença na sessão desta tarde do nosso prefeito da cidade de Tijucas, a cidade que mais cresce do Vale do Rio Tijucas e uma das cidades que mais cresce de Santa Catarina, prefeito Eloy, que está aqui acompanhado também do seu secretário de governo, o Amorim. Então, gostaria de dar as boas-vindas e agradecê-lo por estar presente nessa sessão conosco. Muito obrigado. Seja bem-vindo, prefeito e secretários. A palavra, deputado Ivonatz. Senhor presidente, queria comunicar a Vossa Excelência e registrar a importância das emendas parlamentares para o exercício do mandato. Ontem, em Blumenau, nós tivemos uma solenidade de inauguração da ala oncológica pediátrica do Hospital Santo Antônio. Uma audiência bastante concorrida, com a presença de toda a sociedade civil organizada, junto ao Hospital Santo Antônio, que é referência em pediatria e agora é referência em tratamento oncológico na nossa região. E é resultado da emenda parlamentar, é resultado de recursos desse mandato, do deputado Ivonatz, de outros deputados federais, que ajudaram a construir esse grande sonho, que é a ala oncológica pediátrica do Hospital Santo Antônio. Uma realização da atividade parlamentar que melhora a vida da nossa gente e toda a nossa região, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, com a palavra, deputado Massoco. Quero cumprimentar aqui e agradecer a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, o Fábio Ferri, e o vereador Closmar Zagonel. Passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, Mauro de Nadal, nobres deputados, o motivo que me traz à tribuna nessa tarde é um assunto que julgo de interesse de todos nós, deputado Mauro. Recebi uma moção de apelo do vereador Anderson dos Santos, do município de Balneário Camboriú, nos alertando de algo muito importante. A Lei 18.562, de dezembro de 2022, uma lei nova, recente, no seu artigo 3º, trata da instalação de dispositivo eletrônico para passagem nos pedágios de veículos do Estado, dentre eles da saúde, lida no governo Massoco. E a moção do vereador, ela me lembrou que a lei, ela não possibilitou que os municípios também tenham esses tags nos seus veículos de saúde, que trazem, muitas vezes ao longo das rodovias pedagiadas, pacientes para fazer quimioterapia, consultas, exames e por aí vai. Os veículos dos municípios, eles já têm a gratuidade, deputado Maurício, mas eles são obrigados a ficar na fila do pedágio para apresentar a documentação do veículo, deputado Emerson, para daí atravessar com a gratuidade. Fiz uma indicação ao governo do Estado, que me respondeu, dando um parecer e nos dando subsídio para que a gente apresente, já apresentei, um projeto de lei para que a gente acrescente
na Lei 18.562, a possibilidade de que os veículos dos municípios de saúde, juntos aos convênios com o governo do estado, possam também ter a tag eletrônica, para poder passar direto pelo pedágio. E eu quero aproveitar que a gente tem bastante parlamentares aqui no parlamento, nessa tarde, e ao senhor presidente da mesa, nesse momento, que a gente dê celeridade na casa a esse projeto. Está tramitando. É algo simples, mas que vai trazer muito benefício para a população de Santa Catarina. Dias desses, eu estava passando aqui no pedágio de Porto Belo, estava num carro sem o tag eletrônico, e eu fiquei ali uns 20 minutos parado para conseguir passar na fila. Tinha bastante movimento. Era uma sexta-feira. Imagina se fosse eu, que estava voltando ou indo para fazer uma quimioterapia, por exemplo, Pepe Colasso, para fazer um exame, uma pessoa que está passando dor. E esse movimento de veículos municipais de saúde, ele é muito intenso, porque muitos dos municípios precisam se recorrer à capital ou a grandes centros. Esse projeto já está protocolado, já está tramitando, e eu peço à mesa, deputado Maurício, o senhor que está presidindo a sessão, para que a gente dê agilidade a isso aqui, é algo simples, é só incluir aqui no artigo 3º as secretarias municipais de saúde, e essas secretarias, então, procuram o Estado e conseguem o seu tagzinho eletrônico. Eles já são livres de cobrança. Ninguém está falando aqui de cobrança, porque a cobrança já é livre. A gente está falando é de livrar da fila. Portanto, eu peço aos senhores o apoio a esse projeto, peço à mesa que dê celeridade a isso aqui. Isso aqui é muito importante, é simples, mas vai trazer um alento muito grande a muitas pessoas que sofrem e que a gente pode dar uma resposta significativa, com simplicidade, para estes catarinenses. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Próximo orador, deputado Mário Mota. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Maurício Escudilar, que tem mais integrantes da mesa, tem mais colegas presentes na plenária, especialmente deputado Ivan Nats, a quem agradeço pela gentileza. Meus queridos colegas, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV AL e pelos demais veículos de divulgação desta casa. No dia de hoje, recebemos a informação da morte da segunda vítima de mais uma tentativa consumada de homicídio ocorrida numa escola em Cambé, município vizinho a Londrina, no estado do Paraná. Um jovem de 16 anos já havia perdido a namorada, também por tiros que foram alvos de um outro jovem de 21 anos, que há 4 anos planejava a entrada num estabelecimento escolar, argumentando ter sido vítima de bullying há mais de 4 anos anteriores. A preocupação continua, muito embora Santa Catarina tenha tomado providências importantes a partir, inclusive, da mobilização rápida desta Casa na aprovação de um projeto de lei que estabeleceu o título de Escola Segura. Na oportunidade, fomos favoráveis a esse projeto, mas externamos a nossa preocupação de que, apenas aumentando a segurança suposta entre os muros escolares, era pouco para evitar novos catástrofes, uma vez que, se raciocinarmos friamente, o problema não é
dentro da escola. Pode até surgir, eventualmente, como foi o caso, a justificativa do bullying, mas o bullying pode acontecer no advento da sociedade, nas ruas, no clube, em qualquer outro ponto da vida em sociedade. Eu recebi há poucos instantes no gabinete uma carta escrita por uma jovem de nome Juliette, que é orientadora escolar de um estabelecimento de ensino de um dos municípios da Grande Florianópolis. Por enquanto, me permito não divulgar o nome da escola e do município, e os senhores entenderão ao iniciar a leitura desta carta. Diz ela: sobre dores da alma, roda de conversa e a cura da alma do futuro deste país. Caso contrário, teremos um país todo doente com reflexo em todos os setores. Estamos apenas em junho e a escola onde trabalho já registrou 5 tentativas de suicídio de alunos. São 5 comunicados de famílias, porque as tentativas ocorreram em casa, e 1 suicídio consumado. Considerando que ouvimos os mesmos relatos de funcionários de outras escolas e o grande número de escolas do país, chegamos a um cenário assustador. Será que ninguém enxerga? Pergunta ela. Ou é apenas um assunto que é tabu e que as pessoas acham que não falar a respeito ou não buscar soluções vai fazer com que tudo isso desapareça? Alguns culpam a pandemia, mas posso garantir, pela experiência do trabalho, que a pandemia apenas aumentou o que já era uma epidemia antes dela. Os transtornos ou as dores da alma, deem o nome que quiserem, estão começando cada vez mais cedo. Crianças com apenas 12 anos de idade já estão falando em suicídio. Estão começando cada vez mais cedo esses distúrbios. Como orientador educacional, eu atendo adolescentes em suas crises e não estou falando isso baseado em pesquisas. Eu falo isso pela minha vivência diária junto a alunos e à escola. E não adianta apenas levantar este tema quando setembro vier. E ela lembra aqui a ideia do Setembro Amarelo, que apenas eleva o assunto à discussão, mas normalmente com poucas opções de ações e quase não se chega a lugar algum. E enquanto não buscarmos soluções efetivas, muitas e muitas vidas vão se apagar precocemente. Com algumas iniciativas simples, entre aspas, poderíamos evitar muitas destas mortes. A professora e orientadora educacional construiu no colégio em que ela trabalha roda de conversas. Ela conseguiu um apoio, patrocínio e reúne, ou pelo menos reuniu durante um ano, os jovens num determinado espaço, num determinado momento da aula, para simplesmente ouvi-los e estimulá-los a falarem sobre as suas angústias e os seus transtornos. Diz ela que quando o projeto findou, ela documentou tudo, colheu depoimentos e registrou esses depoimentos e acabou me enviando também. Acontece que esse documento estava guardado na minha estante e começou a me incomodar. Parado ali, ele não muda mais nada. Portanto, a ideia está lançada. É da maior importância, senhores deputados, que cada estabelecimento de ensino busque alternativas como esta, que independem de qualquer tipo de apoio, quer financeiro, quer logístico, e que depende apenas da boa vontade das direções, do apoio dos professores, e que, de algum modo, surtirá e surtirão efeitos a partir de rodas de conversas com a participação de alguém especializado ou especializada para tal. A partir daí, eu lembro mais uma vez a solicitação de grande parte dos estabelecimentos de ensino e das direções
para que tenhamos psicólogos ou psicólogas ou especialistas dessa área nas escolas de Santa Catarina. É possível que muitas dessas escolas já possuam orientadores educacionais preparados para mediar essas conversas e esses debates. E eles poderiam surgir, repito, espontaneamente dentro dos estabelecimentos escolares, independentemente de qualquer apoio financeiro, logístico, porque carece apenas da organização e da boa vontade de quem hoje dirige um estabelecimento escolar. Eu encerro a minha fala com a última frase escrita neste boletim, onde a Juliette, esta orientadora educacional, guardou depoimentos importantes e marcantes que me emocionaram muito. Jorge Livraga, um escritor, diz o seguinte: é de crise espiritual que padecemos, sendo todas as demais crises os seus reflexos. Fica no ar esta manifestação. Parabenizo a Juliette por sua iniciativa e, gratuitamente, fica a sugestão para outras escolas do nosso estado desenvolverem rodas de conversas ou iniciativas semelhantes que ainda independam ou da presença de um policial armado à frente ou da presença da própria Assembleia, aprovando leis que determinem chegadas mais cedo ou mais tarde de algum tipo de ajuda concreta para as nossas escolas e para as nossas crianças, jovens e adolescentes em idade escolar. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Mário Mota. Há muito tempo, a imprensa deixou de divulgar suicídio, porque um suicídio acaba estimulando o outro. Pessoas que já estão depressivas acabam vendo naquilo ali uma saída, que nunca é uma saída, e tem acontecido. Eu confesso que torço que esse caso ocorrido ontem em Cambé seja mais tratado com força de lei do que de mídia, porque esses fatos também, infelizmente, fazem com que outros maníacos se estimulem com aquele fato e praticam. Isso é comprovado. Mas o tema levantado por Vossa Excelência é um dos temas que a sociedade mais tem que se preocupar no atual momento. Questão do suicídio, que o número é muito alto, e principalmente quando passou a envolver um número muito grande de adolescentes e até de crianças. Então, por isso eu digo muito pertinente a preocupação, a manifestação de Vossa Excelência, e entendo que as escolas têm que ter um programa para tratar desse assunto. Presidente, me permita apenas complementar. O senhor lembrou perfeitamente bem algo que eu vivenciei na imprensa, rádio, TV, jornais, por muitos anos. Nós éramos impedidos, para não dizer proibidos, de falar em suicídio. Com o tempo, ficou comprovado que o problema não era falar em suicídio, mas sim a divulgação, especialmente, neste caso de Cambé, e já aconteceu em Blumenau, da divulgação dos que praticam esse tipo de violência, muitos dos quais, inconscientemente, o fazem para que seus nomes sejam divulgados e, naturalmente, tornem-se famosos de algum modo, por algum tempo, naquilo que imaginam ao praticarem um ato dessa violência. Está provado por pesquisas de que falar de suicídio, alertar pais, familiares e a sociedade não leva a mais suicídios, porque eles continuam acontecendo independente. Mais um minuto, deputado. Apenas completando, eles continuam ocorrendo independente de se falar neles. Mas agradeço muito a sua parte e complemento, mais uma vez, agradecendo a atenção de todos.
Deputado Massoco está inscrito ou não? Está tranquilo. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.